E hoje, estreando na nossa mesa, minha colega engenheira de energia, Bruna Bonneberg. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar presente aqui com essas celebridades aí do Mercado Livre. Exatamente. Hoje conosco nesse episódio temos aí grandes personalidades da engenharia, nossos amigos Diego Medeiros e Gustavo Moroni, engenheiros eletricistas que já têm aí mais de uma década de experiência no mercado livre de energia, e estamos aqui hoje para poder conversar um pouquinho, bater um papo sobre esse assunto que é tão relevante no mercado corporativo. Para você que está se conectando agora, nos ouvindo agora, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar no nosso vídeo e aproveite e encaminhe esse vídeo para todos os seus amigos empresários que estão atentos aí a todas as novidades focadas principalmente em redução de custos. Então, boa noite, sejam bem-vindos, Gustavo, Diego. É um prazer, uma honra tê-los aqui na nossa mesa hoje. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer é nosso. Esperamos trazer bastante conteúdo e conhecimento para todo mundo aí. É isso aí. Convite, valeu. Vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma forma. Com certeza, tanto quanto vocês já ajudam a resolver um problema que é tão importante dentro das empresas, né? Tanto o Gustavo quanto o Diego já têm aí uma expertise, como nós comentamos antes, de mais de 10 anos no setor elétrico, né? Focado principalmente no mercado livre de energia, que embora vocês já tenham mais de 10 anos de experiência, é um dos nichos do setor elétrico ainda pouco conhecidos, né? Pouco explorados, principalmente pelos grandes consumidores, e a gente percebe cada vez mais esse mercado crescendo e estando mais acessível não só para o grande consumidor, mas também para o médio consumidor, né? A Bruna está aqui conosco também, é uma realidade que a gente enfrenta todos os dias junto a empresários, o impacto que o custo de energia gera numa empresa, né? E aí não importa se essa empresa é serviço, se ela é comércio, se ela é indústria, ela acaba impactando diretamente o fluxo de caixa, né? Então, uma das alternativas que a gente tem encontrado no mercado e que muitos clientes têm adotado é a migração do que a gente já conhece do mercado regulado, né, também conhecido como mercado cativo, para o mercado livre. E a gente quer discutir um pouquinho, porque a gente tem muitos clientes, muitos empresários nos assistindo agora, desesperados por uma solução para transformar aí essa fatura de energia em faturamento, né? Então, a gente gostaria de que vocês nos explicassem um pouquinho mais o que é o mercado livre, né? Ou como ele pode beneficiar hoje o mercado corporativo. Certo, vamos lá então. Bom, eu acho que vale a pena a gente comentar que tudo que a gente vai, toda a estratégia que a gente vai trazer de redução agora, ela é mais aplicada para um tipo de consumidor, né? A gente tem algumas diferentes classificações de consumidores, dentre elas, um é conhecido como consumidor em baixa tensão, né, que é o BT, e para esse consumidor a gente vai trazer uma outra estratégia de redução que não é com a migração para o Mercado Livre. Então hoje a gente vai estar muito focado naquele consumidor que é um consumidor um pouco maior, é um consumidor que tem uma conta aí a partir de uns 40 mil aproximadamente, né? No final a gente vai comentar que tem uma possibilidade de um consumidor menor, mas é mais, nesse momento, para consumidores que são conectados em média tensão, que é aquele consumidor que pelo menos tem um transformador num poste aéreo, né? Quando a gente passa na rua, vê aquelas empresas. O empresário sabe quando tem um transformador que tem que fazer um investimento para ter subestação e conectar na rede da concessionária, né? Possui uma demanda contratada. Possui uma demanda contratada significa dizer que existe um transformador e há uma possibilidade de migração para o mercado livre. Uhum. Para esse consumidor, a gente tem basicamente, de forma macro, duas possibilidades. Ou ele ser um consumidor do mercado cativo, ou ele ser um consumidor do mercado livre, né? O que é um consumidor do mercado cativo, que também é o mercado regulado que tu comentou, né? Ou ambiente de contratação regulada. Esse consumidor, ele tem dois contratos com a concessionária. Um contrato por utilizar a rede de distribuição da concessionária, como se fosse o aluguel da rede, né? E um outro contrato por comprar energia também dessa concessionária local, né? A concessionária, por ter a concessão de alguma área, de alguma cidade, enfim,
O consumidor obrigatoriamente é conectado nela, e por isso tem esse contrato de utilizar o sistema de distribuição, mas ele não necessariamente precisa ter esse contrato de compra de energia com a concessionária local também. Ele pode ter esse contrato direto com o comercializador, ele pode ter a sua geração própria, ele pode ter um contrato direto com uma usina geradora, enfim, ele pode ter outros tipos de contrato. E para ele ter esses outros tipos de contrato, ele precisa fazer a migração para o mercado livre de energia, né? Então, o mercado, só para a gente voltar um pouquinho, o mercado cativo, o mercado regulado, é o mercado dos pequenos consumidores. Ele vai se tornar o mercado dos pequenos consumidores, porque hoje os grandes consumidores estão fazendo uma migração em massa para o mercado livre, né? Mas ainda tem grande consumidor que está no mercado cativo, às vezes por não ter informação ou por não ter uma assessoria que apresentou um projeto para ele que é um projeto robusto, bem estruturado, ele pode estar no mercado cativo ainda, né? Mas esse consumidor maior, ele tem a possibilidade de fazer essa migração para o mercado livre, né? Diego, com relação a essas oportunidades para esses consumidores que estão migrando para o mercado livre, né? Quais são os benefícios, né, que esse consumidor pode adquirir? Qual é o percentual que ele pode atingir de economia migrando para o mercado livre sem estar com uma usina na carga, somente com a migração, né, tradicional, sem considerar as outras opções que a gente tem na mesa? Existem alguns pilares principais de redução do mercado livre. Um deles é o desconto na demanda contratada hoje. Se você compra uma energia renovável, né, proveniente, por exemplo, de fonte solar, eólica, biomassa, você tem esse benefício de desconto de 50% na demanda. Ele, inclusive, pode ser maior. Algumas usinas têm outorga que te proporciona até 100% de desconto na demanda. No entanto, a energia é um pouco mais cara, né? Então tem que avaliar o delta, se vale a pena ou não pagar um pouco mais caro para ter 100% de desconto na demanda, desconto no encargo da ponta e o fato de não ter o acionamento das bandeiras tarifárias no mercado livre, né? Uhum. Além disso, o grande diferencial é que entre 60% e 70% da conta é a TE, que é a tarifa de energia. E é esse custo que você tem gerenciamento no mercado livre. É esse custo que você consegue negociar contratos bilaterais, comprar de forma direta, por exemplo, com um gerador, e aí maximizar o teu resultado. Então, eu faria o resumo desta forma. Esses são os pilares principais de redução do mercado livre de energia. Não destacando, né, não deixando de destacar que essa análise do tipo de demanda, se é 100% com desconto, se é 50% dessa avaliação desse delta, quando comentou, o atendimento, a forma que a gestora atua aqui faz total diferença na economia que o cliente vai ter, né? Então, essa é a experiência de mercado que pode trazer mais benefícios para esse cliente. Com certeza. Nós temos um caso na nossa carteira de clientes em que o cliente ele foi abordado por diversas consultorias em que não dava viabilidade, segundo os estudos que receberam. E quando a gente pegou o caso, estudamos e verificamos que eles tinham um perfil para uma energia 100% incentivada, né? A gente chama energia incentivada 100%. O cliente entendeu quando a gente explicou o racional para ele, contratamos a energia, ele migrou agora no início de 2022 e está colhendo já os resultados do mercado livre, uma economia média, nesse caso ali, em torno de 20% aproximadamente. Legal, legal. Uma pergunta que vocês já começaram a responder e vocês devem responder todos os dias. Mas só para ficar um pouquinho mais claro para aquele empresário que está nos assistindo e se questiona. E a gente sabe que ele se questiona porque ele nos questiona também diariamente. Quais são as características, então, desse cliente que hoje está elegível para migrar desse mercado cativo para o mercado livre? Algumas características deles, vocês conseguem compartilhar conosco? Sim, a principal característica, que nem o Diego comentou, eles têm uma demanda contratada. E se esse consumidor tem uma demanda contratada de 500 kW, 95% de chance de ele ter economia fazendo a migração para o mercado livre. Perfil ideal, então, seria 500 kW. 500 kW é 95% de chance de ter economia, né? Legal. Agora, aquele consumidor que tem uma demanda de 300 kW, que eu acho que é o caso que o Diego comentou, esse consumidor ele tinha uma demanda até inferior, né, de 200 kW. Esse empresário ele precisa avaliar se tem um transformador de 500 kVA.
Que se essa empresa tiver um transformador de 500 kVA, a gente pode solicitar um aumento da demanda contratada para que ele se torne elegível a fazer essa migração para o Mercado Livre. Claro. Mesmo sem utilizar essa demanda, porque no caso que o Diego comentou, que a empresa tinha uns 200 kW de demanda contratada, aumentando para 500 e contratando esse tipo de energia, na verdade ela não vai pagar nada na demanda. Então, mesmo aumentando para 500, ela não paga nada na demanda, né? Tem algum imposto que acaba pagando, mas o grosso mesmo é reduzido pelo tipo da contratação da energia. Né? Esse ponto é bem importante, porque muitas vezes é essa lógica que o empresário, como ele não tem a informação, não tem conhecimento, que ele não entende, né? Sim. Mas como assim? Eu vou ter que aumentar a minha demanda? Se eu aumentar a minha demanda, eu vou pagar mais demanda. Não, peraí. Você tem acesso a uma demanda incentivada. Então, você vai pagar um valor menor pela demanda contratada. A conta que eu gosto de fazer é o seguinte: clientes que têm uma demanda menor, mas têm uma elegibilidade para o Mercado Livre. Pô, se eu tenho 250 contratado, eu preciso de 250, mas para ir para o Mercado Livre tem que ter 500, bom, contrata 500, compra uma energia incentivada que vai te dar um desconto de 50% na demanda, e na demanda fica no 0 a 0. Você contratou 500 e recebeu 250, 50% de desconto, que é o equivalente a dizer que você está pagando os mesmos 250 que você já precisaria. Só que, tudo bem, você perde um pilar de redução, mas você mantém outros pilares importantes também. Ótimo. E aí, ao invés de, por exemplo, uma média de 30%, 35%, às vezes até 40% de economia, você, claro, baixa o teu patamar um pouco de economia, mas ainda assim é uma economia importante. A gente está falando aí de pelo menos 15%, 20%, né? Com investimento muito baixo. Sim. E só complementando só esse ponto, Gustavo, tu poderia descrever fisicamente como é que é a característica daquele empresário que não entende qual é o tamanho da sua subestação, qual é o formato da subestação que ele tem, assim, eu estou elegível hoje, qual é o tipo de subestação que permite, né, estar conectando no Mercado Livre para 2023? Hoje, Bruno, a gente tem 65 distribuidoras no país. Essa regra que eu vou comentar, eu não sei se é para 100% das distribuidoras, porque às vezes tem cada caso que a gente acaba não sabendo todo mundo, né? Mas na maioria, aquele consumidor que tem um transformador de 500 kVA, que é a demanda mínima para fazer a migração, esse transformador ele vai estar em plataforma, que é quando tem um poste de um lado, um poste de outro, tem aquela plataforma que o transformador fica em cima, né? Ou na maioria das vezes, que é o caso mais comum, ele vai estar dentro de uma casinha. Obrigado. Vai estar abrigado, exatamente. Aquele transformador que ele está no poste, que a gente passa pela rua e vê o transformador acoplado num poste, esse transformador ele é limitado, nas maiorias das distribuidoras, a 300 kVA. Então, com essa informação, às vezes, olhando pelo poste, a gente já consegue saber se esse consumidor ele tem o potencial de fazer, na verdade, a elegibilidade de solicitar um aumento para fazer a migração para o Mercado Livre. O que não impede de ele fazer a adequação para fazer a migração. Claro que já aconteceu um case, né, nosso com vocês, que o cliente teve a adequação da subestação para poder fazer a migração, né? Valeu a pena, no caso. Exatamente. E tem um detalhe muito importante, Bruna, porque se esse empresário que está nos ouvindo, ele tem 2 unidades consumidoras, por exemplo, e ele vai olhar nas 2 unidades consumidoras que estão no mesmo CNPJ, dentro do mesmo submercado, ou seja, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte ou Nordeste, vamos supor que são os 2, um no Rio Grande do Sul e outro no Paraná, que é o submercado sul, né? Ele vai olhar para um poste de uma unidade e vai ter lá o transformador de 300 kVA, do outro de 300 kVA. Ele vai pensar, não posso aumentar minha demanda para 500. Só que tem uma regra no Mercado Livre, que é a comunhão de direito, que permite que os consumidores somem, uma das comunhões, né? Que é permitir o consumidor a somar 2 demandas contratadas para fechar o 500 kW e com isso fazer a migração das 2 unidades, mesmo sem ter o transformador de 500 kVA, né? Tendo um transformador menor. 2 demandas ou mais, na verdade. Pode ser várias unidades com demandas de 30, por exemplo. Aproveitando, então, essa oportunidade de falar da comunhão, né, de cargas, eu gostaria que vocês comentassem sobre aquele empresário que poderia entrar juntamente com o seu vizinho na área industrial. Sim. Às vezes, elegivelmente, sozinho, ele não consegue. Ele não tem uma filial, como vocês comentaram, né? Somando demandas, mesmo que em regiões diferentes. Sim. Ele também pode trabalhar junto com o CNPJ distinto, mas vizinho dele, né? De, como é que se chama? Áreas contíguas? Isso? O Diego tem um caso bem recente agora, inclusive fez uma consulta na CCL, acho que ele pode comentar. Sim, exato. E um outro tipo de comunhão que existe é a chamada comunhão de fato. Essa comunhão que a gente está falando de juntar raízes de CNPJ, né, a mesma raiz CNPJ, nada mais é do que somar carga
para formar hoje 500, que é o mínimo para ir para o Mercado Livre. Acho só deixar um asterisco aqui para a gente falar depois um pouco da abertura de mercado que vai acontecer e vai possibilitar que empresas com uma demanda contratada menor também possam migrar sem a necessidade de fazer hoje uma adequação. Mas com a fotografia atual, hoje, 500 kW, né, a gente tem uma situação de 3 hotéis, 2 com a possibilidade de migrar por comunhão de direito, daí é somar a carga, mesma raiz CNPJ, e outro também que é a comunhão de fato. Então é migrar, somar a carga junto com o teu vizinho, né? Então é uma possibilidade, gera redução, óbvio que tem que ter um alinhamento entre as empresas, né? Porque elas vão estar dividindo uma conta, mas é uma forma também de se beneficiar do Mercado Livre e não é incomum. Até se a gente for ver, às vezes, na maioria das cidades tem centros industriais, né? Então, tu vai num centro industrial que lá tem várias empresas, às vezes tem essas empresas que tem um transformador menor de até 300 kVA e o vizinho também tem. E é só uma unidade. Então, esse empresário ele não precisa desconsiderar o Mercado Livre, né? Ele pode olhar para o vizinho e ver se o vizinho também tem uma condição parecida para somar a carga e fazer essa migração na modalidade que o Diego comentou. Importante ressaltar também que é uma questão de regra de mercado. Uma empresa só pode participar de uma comunhão. Legal. Perfeito. Então, se ela participa de uma comunhão de direito, Uhum. ela não pode participar de uma comunhão de fato. Uhum. A conta de energia que vem para essas empresas que fazem a comunhão de fato, ela é uma conta única ou cada uma vai receber sua parcela, né, estando nessa comunhão? Como é que funcionaria? Isso depende da negociação com cada fornecedor. Mas até para fins de organização, a gente recomenda que seja uma fatura para cada empresa. Centro de custo diferente, empresa diferente, CNPJ diferente. O que é compartilhado são os encargos do Mercado Livre, que daí a Câmara de Comercialização vai mandar um relatório de encargo, um boleto de contribuição associativa. Então, isso daí entra a parte da consultoria de fazer o rateio pela medição de energia, proporcional à medição, né? E aí, então, faz essa separação e distribui isso de forma equânime. Uhum. Novamente, esse é um diferencial da gestora. Sim, Tá sim. apresentando. A gestora ajuda principalmente nessa parte de validação e trazer uma confiança, assim, é como se fosse um pequeno condomínio. E aí a gestora se torna um administrador desse pequeno condomínio. Para aquele empresário que tem o modelo de negócio dele é composto por uma matriz e várias filiais, no modelo de comunhão de direito, eu também tenho a vantagem de não ter que limitar o Mercado Livre apenas nas unidades consumidoras que estão abastecidas pela mesma concessionária, não é? Verdade. A gente tem o que a gente chama de submercados, né, no Mercado Livre de energia. Comenta conosco um pouquinho sobre os submercados. Isso mesmo. O setor elétrico brasileiro ele é dividido em submercados, né? Então, a gente tem o submercado Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu não vou falar todos os estados, mas o submercado Sudeste, Centro-Oeste, submercado Norte e Nordeste. Então, essa limitação da comunhão é justamente no submercado. Então, se a gente tem duas empresas, matriz e filial, dentro do submercado Sul, essas duas unidades podem fazer comunhão. Agora, se tem uma outra terceira unidade lá no submercado, em São Paulo, submercado Sudeste, ela não pode entrar na comunhão com essas duas unidades, porque ela está num submercado diferente. Legal. Tem essa limitação. Existe na verdade, quando a Câmara de Comercialização fez uma consulta pública para discutir a abertura de mercado, um dos pontos abordados foi justamente esse. Eu sou um empresário, que eu tenho uma empresa aqui no Rio Grande do Sul e uma no Nordeste. E a gente tem um caso assim. E eu não posso formar uma comunhão de direito sendo o mesmo negócio, né? Por que isso? Enfim, então é um ponto que eu acredito que é uma barreira que não precisava existir. Uhum. E há uma tendência de talvez No futuro ainda. ter uma situação Sim. de não ter limitação de submercado Sim. para formar comunhão. Mas a gente percebe que para muitos empresários isso já ajuda bastante, né? Com certeza. Se eu tenho com a certeza. matriz no Paraná e tenho filiais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu posso somar as minhas demandas para chegar naquela demanda mínima para poder fazer migração. E o interessante é que no submercado, já aproveitando os nossos clientes da região Sudeste, quando eu tenho
o Sudeste e o Centro-Oeste, eles estão juntos, né, do supermercado. Sim. Então, quando tem uma concentração de várias filiais atreladas à mesma raiz CNPJ da matriz, eu já posso unificar mais unidades consumidoras. Eletricamente falando, Sudeste e Centro-Oeste é um submercado. Um único supermercado. Esse caso da comunhão de direito, hoje, são os maiores consumidores que a gente tem no Mercado Livre. O maior número de unidades que a gente tem no Mercado Livre são unidades que formam comunhão. Uhum. Justamente Pega porque... a rede de supermercados, que são mercados pequenos, que sozinho não conseguiria migrar, mas como tem várias filiais, daí forma comunhão, migra, postos de combustíveis, por exemplo, né? Sei lá, pequenos negócios, mas desde que tenha, obviamente, uma demanda contratada, bem tranquilo. A gente faz o estudo de viabilidade justamente para verificar se dá jogo ou não para o Mercado Livre. Acho que um critério importante aqui é qual é o mínimo, né, que essa unidade pode fazer, pode vir a somar na comunhão de cargas ali. Né? Por exemplo, ela precisa estar obrigatoriamente no grupo A, não pode ser um consumidor do grupo B. Isso o mínimo é que a demanda mínima contratada é 30 kW. Então, esse é o mínimo. Sim. Então, só precisa estar conectado em média tensão. Esse cliente ele precisa pagar demanda. Exatamente. Porque o mínimo hoje, que no dia comentou, é 30 kW. Então, se a gente tiver 20 empresas que têm um mínimo contratado, já dá 600 kW de demanda, já dá para fazer a migração dessas 20 unidades consumidoras. Né? Claro, tendo a mesma raiz CNPJ e estando dentro do mesmo supermercado. Sim. Eu acho legal quando o Diego sempre fala que o que muda na prática, quando eu estou no Mercado Livre, na verdade, o cliente final lá na ponta, ele não sente muita mudança, né? O que vai mudar para ele é o quê? Papel, contrato. Ele vai ter a liberdade de escolher o fornecedor dele, vai poder negociar, né? A gente tem liberdade de negociar a tarifa, o tempo de contrato, até algumas características de sazonalidade, né? A gente consegue flexibilidade, a gente consegue negociar, mas ele na ponta, ele não sente diferenças. Por exemplo, muitos clientes questionam, tá, mas aí eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que trocar de medidor, fazer uma ligação nova. Vou ter que fazer uma ligação nova, quem é que vai abastecer? Não vai ser mais a concessionária. E, na verdade, nessa parte prática não vai mudar nada. No máximo, ele vai fazer o quê? Adequar o sistema de medição? Comenta conosco um pouquinho o que vai mudar na prática para ele. Assim, aumenta o número de eventos financeiros que ele tem, porque tu já parte de, não é mais a distribuidora que compra energia para mim, eu negocio direto com o gerador. Então, aí tu já parte de duas contas, né? Aí você, a Câmara de Comercialização, eu digo que é como se fosse um clube. Né? Então, para participar do clube, você paga uma taxa mensal que é irrisória. Sim, eu estou falando que a grande maioria dos clientes paga aí na faixa de 100, 150, talvez a média Brasil seja R$300. Sim. Né? Clientes com consumo menor pagam uma taxa menor. Sim. R$70, assim. Né? Por isso que eu digo que é uma taxa Sim. irrisória. Então, só que você já tem associação, de afiliação. Isso. Então, só que já são 3 eventos. Os encargos do Mercado Livre, né, os encargos de energia, que antes você pagava direto na conta da distribuidora, agora você paga direto para o governo, através de uma conta custódia. Sim. E a gestão de energia, que a gente já coloca dentro do nosso estudo de viabilidade, para quando apresentar o resultado para o cliente, trazer um dado mais fidedigno, muito próximo do que vai acontecer de fato. Sim. Inclusive considerando ali os índices oficiais de inflação no Brasil, que a gente traz do relatório Focus do Banco Central, para realmente, é isso que vai acontecer. Sim. Então, o que muda? Eventos financeiros, vai ter mais eventos financeiros, e é isso. Mas que esses eventos financeiros somados é que geram a economia. Com né? certeza. E fisicamente lá na instalação não mudou nada? O que mudou? Muda. A distribuidora, a própria distribuidora troca o medidor, porque esse medidor tem que mandar os dados também para a Câmara de Comercialização, que faz essa contabilidade, né, dessa energia. Instalar 2 tomadas e um disjuntor de 2 amperes. Basicamente é para os técnicos da distribuidora conseguir chegar lá e plugar um notebook. Sim. Assim, a adequação é muito simples. Muito simples e muito acessível, né? Sim, e muitos empresários acham que para migrar para o Mercado Livre vão ter que fazer um grande desprendimento financeiro para compensar a economia. Enquanto muitas vezes você vai ter só esse custo de adequação, vai se afiliar à Câmara de Comércio de Energia
e talvez no teu primeiro ou no teu segundo mês de economia já tem payback desse investimento inicial. Geralmente no primeiro, máximo no segundo mês. Claro, depende muito assim, se a tua subestação está dentro das normas da distribuidora, porque quando você pede adequação, a distribuidora faz uma vistoria, não, é isso aí mesmo, só botar 2 tomadas e um disjuntor de 2 amperes. Está feita a adequação. Claro, apresenta ali o diagrama unifilar, enfim, mas normalmente a subestação já tem esse projeto. Sim. Só que é muito barato. Legal. Muito barato. A gente está falando assim, só para não deixar no ar, o custo da taxa de adesão hoje, na Câmara de Comercialização, é uma taxa única para abrir o processo, criar o agente do Mercado Livre, né? R$ 7.394. E um custo médio de adequação aí abaixo de R$ 10.000. Se pegar a RGR, Rio Grande do Sul, assim, 3.500, 4.000, você faz a adequação. É só importante destacar que nem o Diego comentou, a concessionária vai fazer uma vistoria. Se ela chegar lá na subestação e ver que tem alguma coisa que está irregular, independente do Mercado Livre, ela vai solicitar a correção. Mas esse custo de até R$ 10.000 é o custo para o padrão Mercado Livre. A subestação está tudo certo, já foi vistoriado. A gente está falando de um cenário ideal, né? Exatamente. De um parâmetro mas ideal. Às vezes a porta tem que pintar, tem que tá faltando a placa de advertência da subestação, livre acesso, não sei o quê. São coisas assim que às vezes... Características básicas. Características básicas de uma subestação que às vezes, até por falta de manutenção, acaba não... E às vezes aproveita já a oportunidade de migração do Mercado Livre, já ajusta, né? Faz os ajustes necessários. Vou entrar agora, então, num termo um pouquinho mais voltado para a gestão de vocês, do contrato, e vou pedir para vocês esclarecerem, então, um pouco mais o que seria o termo de sazonalidade, né, um contrato flat, para aquele cliente que ouve esses termos e já se assusta, né, que daqui um pouco ele vai entender que, não, eu vou ter que pagar com variações de mercado. Sim. Gostaria que você explicasse um pouco mais como é que funciona esse ambiente de contratação, né, e as formas de contrato hoje, né, é trabalhado através da gestão. Sim, uma pergunta que a gente recebe bastante das empresas que estão nessa fase de migração e contratando energia bom, eu vou ter que contratar energia agora, então isso significa que eu vou ter que pagar todo o custo desse contrato nesse momento. E, na verdade, não. O que se faz quando está se migrando para o Mercado Livre é que se contrata energia, se garante o volume que está contratando e o preço que foi contratado, isso tudo firmado em contrato. Mas não paga nada adiantado. Vai pagar mensalmente só depois que consumir, né? E é justamente por estar fazendo esse contrato de forma antecipada que a gente também contrata o que a gente chama de condições de contorno, que uma delas é a sazonalidade, né? Por exemplo, a gente está pensando agora numa migração, hoje é dia 18, tá? A gente está pensando 18 de julho, né? A gente está pensando numa migração para janeiro de 23, a partir de janeiro de 2023. Então, a gente já vai fazer um contrato de energia de janeiro de 2023 a dezembro de 2025. Qual que é a certeza que a gente vai ter da previsão de consumo do mês de maio de 2024? A única certeza é que essa previsão está errada. Não tem como a gente prever um consumo exatamente na vírgula para maio de 2024. A gente depende de economia, a gente depende de tempo, a gente depende de produção. Então, a gente contrata essas condições de contorno justamente para que o empresário fique tranquilo que ele vai ter um contrato que vai atender a previsão de consumo dele com algumas possibilidades de variação. E o que é a sazonalidade? A sazonalidade, a gente fazendo um contrato de 23 a 25... quando a gente for definir o volume de 2023, a gente pode alterar um percentual desse volume mensal mais próximo do ano. Então, algum fornecedor, por exemplo, que utiliza o mês de novembro como limite para solicitar a sazonalidade até novembro de 2022, a gente informaria para esse fornecedor quais vão ser os volumes mensais do ano de 2023. O importante é que se a gente diminuir 10% no mês, que vai dar, vou chutar aqui 10 MWh, em algum outro mês a gente tem que aumentar 10 MWh para que no total anual a gente mantenha o volume contratado. Então isso é uma condição de contorno para fazer aquele ajuste mais próximo do ano de consumo, porque no Mercado Livre a gente faz contratos de longo prazo. Então se a gente contratou energia para 2027, lá em 2026 eu vou poder fazer um ajuste no meu volume contratado mensal. E aí, em cima desse volume definido da sazonalidade, tem a flexibilidade, que daí o Diego vai explicar a flexibilidade. A flexibilidade nada mais é do que uma banda, onde você pode flutuar dentro dessa banda, né? E manter o preço de contrato, seja para baixo ou para cima. Hoje já tem, com a questão da pandemia,
algumas comercializadoras começaram a criar produtos com uma flex de menos 100. O que significa isso? Não consumiu, não pagou. Então, já pensando talvez numa pandemia 2.0, tomara que não aconteça. Mas, por exemplo, uma parada para manutenção, férias coletivas, esse tipo de contrato te traz mais conforto. Obviamente que eles são um pouco mais caros, né? Porque tu tem mais conforto, o fornecedor está disponibilizando uma energia para ti que ele pode faturar ou não. Então, para o fornecedor é risco, ele precifica isso. Mas são contratos hoje muito confortáveis para o Mercado Livre, né? Mas veja, não necessariamente a gente tem que comprar um volume flat e aplicar a sazonalidade e em cima da SASO a flexibilidade. Você pode comprar, inclusive, o contrato já sazonalizado, se você tem o histórico, né? Então isso entra também muito o trabalho da consultoria, de analisar o histórico, de verificar a tendência, verificar se tem uma projeção de aumento de consumo, sim ou não. Normalmente, quanto mais informações, a gente consegue trazer um nível também de assertividade maior no estudo. Então, hoje, isso é bem tranquilo. Eu digo, se a gente atende arrozeiro, que consome muito na irrigação e quase nada na colheita, qualquer outro cliente é muito tranquilo de operar. De verdade. Assim. No agro é onde a gente vai encontrar a maior sazonalidade, não é? Com certeza. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, com certeza. Legal. Isso que você está trazendo agora tem muito a ver com o que a gente chama de gestão de energia. Né? E é o foco do trabalho de vocês, fazer a gestão de energia. Compartilhe conosco um pouquinho a importância do empresário na hora de selecionar, na hora de contratar esse prestador de serviço, na hora dele contratar essa gestora de energia, o que essa gestora realmente deveria entregar para ele, né? Porque e até eu trago essa questão, porque eu conheço casos de várias empresas que estão já no Mercado Livre, mas a gestora simplesmente fez a migração, contratou a energia e toma que o filho é teu, né? Isso é o mais comum. É o mais comum de se ver no mercado. Né? E tanto que quando a gente pergunta, legal, e o atendimento que essa gestora está prestando para você está ok, as pessoas ficam até com vergonha de dizer, tá, mas que atendimento, né? Às vezes, quando a gente faz essa pergunta para o empresário ele pode responder que sim, o atendimento tá bom. Porque o empresário não recebeu aquela informação para que ele avaliasse que o que ele está recebendo de retorno da gestão é pouco, perto daquilo que ele poderia receber de uma consultoria especializada, né? Legal. Então, e o que a gente consegue entregar para o nosso cliente hoje sendo uma boa gestora? Para ele ter uma ideia, tem uma rotina, depois, fechamos o contrato, já contratamos a energia, o pós, como é que é esse fluxo pós? O que ele tem? Que tipo de suporte a gente pode entregar a ele? Como é que é essa questão? Eu sempre faço uma analogia que a operação do Mercado Livre para o empresário é como se fosse uma operação contábil mensal. Todo mês a empresa tem um processo contábil. Até o dia 20 tem que fazer tal imposto, tem que pagar até tal data, né? O Mercado Livre também tem essa operação que já tem todas as datas definidas, né? E essa operação é o que a gente chama de quase como se fosse uma commodity, né? Ela é toda operação, todos os meses a mesma coisa. Então, o que a gente consegue fazer além dessa operação para potencializar a economia daquele cliente que está no Mercado Livre, né? Então, que nem a gente estava conversando antes, né? A gente tem meteorologista na equipe. Qual que é a importância de ter um meteorologista na equipe? É para ele indicar o melhor momento de contratação. Por que a gente precisa saber o melhor momento de contratação? Porque o cliente vai estar contratando no preço mais baixo. E, consequentemente, a gente vai estar potencializando a economia desse cliente. Vamos ver outra coisa. É importante destacar também que aquele cliente que inicialmente contratou com vocês, ele não preveu que o mercado mudou, teve uma demanda excessiva e ele teve que aumentar a produção dele. Sim. Preciso atualizar a minha nova contratação, tem um consumo maior, ou por consequência tem um consumo muito menor. Esse reajuste entra na questão do contrato, né? Que vocês falaram de ter uma proximidade, estar acompanhando. Exatamente. Quando a gente está... eu digo assim, agora num momento de negociação é difícil a gente mensurar para o cliente, mas a maior importância, o maior serviço que a consultoria pode prestar para o cliente é estar próximo dele. Porque daí vai entender a característica de produção, vai entender como que pode auxiliar daqui a pouco numa contratação de energia ou numa venda de energia, se daqui a pouco a produção dele reduziu. Qual que vai ser o melhor momento de negociar esse excedente energético que ele está tendo? Vai ser agora, vai ser daqui a 2 meses.
Então, o maior... Participar desse planejamento constante Exatamente. juntamente com o empresário. E não só fazer a operação, tá aqui a tua operação mensal, o relatório, paga, e aí é isso. Não, é estar próximo e perguntar, e aí, qual é o planejamento para o próximo mês? O Diego tem um caso bem legal, que é um caso de... que o cliente tinha uma parada num determinado mês, o Diego pode explicar melhor. Sim, é que, claro, daí depois, como o Gustavo comentou, começam a entrar as estratégias para maximização de resultado. Inclusive, aprendi isso com um cliente que custo é que nem unha, tem que estar sempre cortando. Então, o Mercado Livre, a gente chega lá, é cortar o mato alto, né? É a economia mínima do mínimo que você vai conseguir aqui, fazendo um contrato bilateral, direto com a geradora, economizando, benefício de desconto na demanda, encargo na ponta, enfim. Mas depois começam as estratégias. Bom, faturar por dentro ou por fora do estado, o que isso te traz de benefício fiscal, né? Se a nota tem ICMS, substituição tributária, sim ou não. Daqui a pouco você pode faturar por dentro do teu estado, aumentar o valor total de produtos na nota, e é sobre o valor total de produto que você se acredita de PIS/COFINS, se você for lucro real. Então, começam a entrar esses pontos. Tinha um cliente que ele sempre fazia a parada programada em dezembro. Então, existe uma variação no mercado de curto prazo, no mercado de energia, que a gente é justamente a gente opera no mercado de curto prazo, o preço de liquidação das diferenças, que é o PLD. É quanto custa a energia nesse mercado spot. Né? Então, para quem não tem contrato, compra no mercado spot. Só que se você tem uma sobra de energia, você vende no mercado spot e pode colocar um spread em cima dessa venda. Normalmente, há um spread, né? E esse spread é do cliente. Então, o que o cliente fazia? Ele fazia a parada para manutenção sempre em dezembro, num período considerado período úmido, onde o preço da energia no mercado spot estava mais barato. O que a gente fez foi simplesmente deslocar a parada programada por período seco, com o preço de energia mais caro no mercado spot. Ele afundava quase que 100% do consumo dele, e tudo que ele não consumia, ele revendia a um preço mais caro do que o contrato de longo prazo. Ou seja, maximização de resultado. Estratégia, e a gente só consegue isso estando dentro do cliente, colocando uma lupa no processo. Então, a gente fala assim, tua economia vai ser de 25% aqui no projeto, ou 30% num horizonte estudado, X, 23 até 2027, até 2030. Mas, pela nossa experiência, a gente tem certeza absoluta que esse resultado ele vai ser majorado, justamente por esse tipo de estratégia. Porque quando o Gustavo fala que a gente tem meteorologista na equipe, quando a gente monitora anomalias climáticas, tem satélite americano alugado para monitorar justamente, né, monitoramento de clima, monitora as águas superficiais do Oceano Pacífico, isso tudo influencia, né, na tomada de decisão. E no final das contas, por exemplo, o Pacífico é dividido em 4 quadrantes. Quando a temperatura está mais elevada no quadrante 3/4, significa que vai ter um regime de chuva na região sudeste, onde estão concentradas as principais bacias hidrográficas do Brasil, que chovendo lá significa que vai, enfim, encher reservatório, o preço vai desinflacionar, enfim. Bom, se eu sei disso com 3, 4 meses de antecedência, 2 meses de antecedência, e eu aviso a minha carteira de clientes, o que eu estou vendendo é informação. Claro. O que eu estou vendendo é informação, porque assim, pegar boleto da Câmara, relatório de imposto que ele tem que pagar e passar, isso de fato, como o Gustavo disse, é uma commodity. O que a gente vende, no final das contas, é inteligência de mercado, é estratégia, é planejamento, é comprar no vale de preço. E uma frase do Gustavo que eu acho sensacional é que a primeira compra para o Mercado Livre, ela é por necessidade, porque você está tomando uma decisão para ir para o mercado e, enfim... Tem contrato. Tem que comprar energia porque tem que cumprir prazo. Prazo de denúncia com a distribuidora, enfim. Só que depois as próximas compras, elas são por oportunidade. Sim. E é aí que a gente vai buscar os vales de preço, enfim. Óbvio que se o preço estiver muito inflacionado, estiver acima do custo hoje, do que é o ponto de equilíbrio com o mercado regulado, a gente não vai indicar compra, talvez espera mais um pouquinho para migrar. Já aconteceu recentemente, no final de 21, o preço estava muito inflacionado.
inviabilizando algumas migrações para 22. Não inviabilizando o Mercado Livre, simplesmente ter que esperar um pouco mais. O empresário que tá se organizando para migrar para o Mercado Livre agora já a partir de 2023, qual é a estimativa de economia que ele consegue ter? Hoje a gente pode dizer que é na faixa de 25% a 30%. 25% a 30%. Claro que a gente precisa avaliar a demanda, o consumo na ponta, porque existem proporcionalidades, né? Precisa fazer uma ponderação da economia dele. Minha demanda é baixa, mas eu consumo quase nada no fora ponta, eu sou uma universidade, por exemplo. Sim. Mas consumo muito na ponta. Na ponta você tem, o encargo na ponta é caro. A maioria das distribuidoras acima de R$1.000 por megawatt-hora. Então, se você tem praticamente 50% de desconto nesse encargo, é uma economia bem relevante. Então, tem que avaliar, mas nessa média. Então, aquele cliente que tem hoje uma conta de R$50 mil mais ou menos, se a gente levar essa economia aí de 25% e imaginar que a gente vai comprar energia para ele por um período aí de pelo menos uns 6 anos, a gente está falando que ele vai ter uma redução de aproximadamente R$800 mil. Né? Bem comum, estudos de viabilidade com 1 milhão de economia, 1,5 milhão, 2 milhões, muito comum. Isso num período de 5, 6 anos, né? 5, 6 anos. Mas o Mercado Livre, ele é constante. Depois que acabar esse contrato, aí a gente vai fazer uma nova contratação de energia por 2, 3 anos, em que ele vai ter mais economia em relação ao primeiro contrato, né? Aí chega um momento que a gente atinge, vamos dizer assim, o ponto ótimo, que é quase o custo da geração que o país tem, né? A gente chega no ponto ótimo do preço da contratação de energia. E aí, a partir desse momento, a gente tenta encontrar outras estratégias para reduzir em outras frentes a conta de energia. Né? Ou manter ou buscar, por exemplo, parcerias com eficiência energética. Daqui a pouco o processo o cliente tem vapor no processo dele. Será que dá para fazer uma cogeração qualificada aqui? Dá para aproveitar algum resíduo do teu processo para alguma outra coisa, algum outro projeto? Enfim, a gente vai botando a lupa nos processos do cliente para ver o que a gente consegue maximizar e majorar de resultado. Legal. Eu vou aproveitar e fazer um link agora com relação às oportunidades aí que a gente tem para os próximos anos aí. Eu tive agora nas últimas semanas, participei do Fórum GD aqui no Sul, né? E semana passada eu estava no evento da Greener, no Greener Summit Business. Né? E nos 2 eventos que estavam grandes players do mercado, sempre foi comentado sobre a abertura do Mercado Livre, né? Que não tem mais volta. A tradução nos 2 eventos é um trem-bala que não tem mais o que vai parar. Agora a questão é só qual é a data específica que vai abrir, né? Para todo mundo. E aí, comenta-se, né, que lá 2026, 2027, estima-se que o grupo B, né, os usuários aí do grupo B, que estão com unidades de 1.000 kWh vão estar no Mercado Livre. Essa é a estimativa, 2026, 2027, está ali. Né? Se a gente for pensar, estávamos imaginando aí daqui 10 anos que nada, de repente ocorra até antes, né? Porque realmente está muito acelerado e tem muita gente trabalhando para acelerar cada vez mais esse processo, porque só tem benefícios. Então, o mercado hoje está falando sobre essa abertura, está falando sobre as oportunidades que vêm para quem já está no Mercado Livre, e ainda assim se destacou que, mesmo hoje, o Mercado Livre estando limitado aos 500 kW para entrar em 2023, ainda tem mais de 70 mil indústrias que não migraram, que estão aptas. Fora as diversas oportunidades que vão abrir logo no próximo ano, aí, 2023, 2024. Né? Quem já está no Mercado Livre, há outras soluções que vêm a complementar. Tipo, eu estou no Mercado Livre, além de alterar a minha gestão e ser mais eficiente estrategicamente falando, que nem vocês apresentaram, eu consigo melhorar colocando uma energia solar, eu consigo melhorar trocando do tipo de energia contratada, a questão do custo, né, da cotação. Vocês poderiam explicar um pouquinho melhor esse custo de oportunidade, vamos dizer assim, né, para o cliente? Hoje em dia está muito evidente a questão da energia solar, né? Vamos pensar assim, o Mercado Livre, o que o Mercado Livre faz numa conta de energia? Ele reduz a tarifa. Uma energia solar faz o que numa conta de energia? Reduz o consumo. Então, tu tem 2 soluções diferentes, trazendo 2 benefícios diferentes, né? A grande questão é que tem que ser avaliado, por isso que é importante ter uma consultoria preparada por trás, né? Justamente para avaliar
a questão do retorno sobre o investimento para fazer uma usina solar, uma usina eólica, qual que é a viabilidade de se tornar um autoprodutor, que é aquele consumidor que está no Mercado Livre e tem geração própria, né? Porque não é uma análise tão simples quanto uma migração para o Mercado Livre. Não, tem diversas outras variáveis. O autoprodutor, ele tem benefícios de encargos, ele tem que ter um processo mais acompanhado mais de perto para poder ligar essa usina e poder fazer essa modelagem do autoprodutor de energia, né? Mas são soluções que tudo se encaminha, pelo menos, para a maioria dos consumidores irem para esses dois tipos de solução, né? Uma para trazer um benefício na tarifa e outra trazer um benefício no consumo, que é para ter a economia máxima otimizada, vamos dizer assim, né? Acho que vale destacar também que o pessoal confunde muito, né, o mercado regulado com o mercado livre, que no mercado regulado aquilo que é gerado vira crédito, né? Sim. Para ser, né, abatido futuramente. E no mercado livre, não. Ele vai... Aquilo que eu não consumi, eu vou injetar na rede, aquilo ali vai ter que ser liquidado pelo PLD. Isso. E isso também vai ser trabalho. Basicamente é a consultoria estratégica, no caso, a visão estratégica da qual é o melhor momento de venda. Como é que funciona esse processo de, por exemplo, eu deixei de consumir aquele volume contratado, né, nesse mês. Vamos lá, contratei um volume X, coloquei um APE. Né? Tá. Ele foi homologado, estou podendo injetar na rede ali. Uhum. Né? Como é que funciona esse ajuste? Eu estou injetando na rede, eu vou fazer um abatimento dessa energia contratada com o que eu estou injetando? Vocês poderiam esclarecer um pouquinho melhor para o nosso... É feito um balanço mensal, a gente vê quanto você gerou, quanto o cliente gerou, quanto ele consumiu, verifica se a geração cobre o consumo, caso supere o consumo, o excedente ele vende. Simples assim. Daí a gestora que faz a operacionalização dessa venda. E aí o preço da venda, obviamente, vai depender do momento de mercado, né? Vende naquilo que a gente já comentou anteriormente, no mercado de curto prazo. Mas a gente vai buscar um comercializador, um outro consumidor que esteja precisando dessa energia para poder... A gente faz um meio de campo, né? Para poder fazer a venda. Mais estrategicamente possível, nem vocês comentaram. Sim. E esse valor, no caso, essa energia vendida, né, liquidada, como é que isso retorna para o nosso cliente? Ele só faz o abatimento da conta ou não? Isso retorna em questão de valores para ele? Retorna em valor. Ele vai valor. emitir uma nota fiscal em que ele vai vender energia para um outro consumidor ou um outro comercializador de energia, né? Então é dinheiro. É dinheiro que entra na Não operação. é crédito, não é mais... Isso é sempre importante, né, Diogo? Porque a gente está aumentando o faturamento do cliente mais uma vez. Literalmente. E qual que é a importância, né? Também muito parecido com o caso que o Diego comentou, em que teve aquela mudança da empresa de fazer a parada programada em dezembro, antecipar para ganhar mais dinheiro, né? Entra muito no autoprodutor, né? A gente tem que fazer uma sazonalidade pensando em sobrar mais energia nos meses que, teoricamente, ou que historicamente e com previsão também, tendem a ter um preço mais caro, para que ele venda nesses meses que tem o preço mais caro. Por quê? Final do ano passado, setembro, outubro, o preço da energia estava R$ 500. Hoje está R$ 55,70. Então, tem que ter um acompanhamento de alguém, de uma empresa que tem especialização, tem expertise no mercado justamente para encontrar esses pontos máximos de retorno para o cliente. Perfeito. Excelente. Então, já estamos estourando o nosso tempo aqui. Passou rápido? Passou rápido. Vamos chamar esse de primeiro encontro, primeiro episódio do StudioCast focado em mercado livre de energia. Sabe o que é legal para um segundo episódio? Convidar ou não sei como é que fazer uma conferência com um empresário que esteja ouvindo e tenha viabilidade de ir para o Mercado Livre. A gente faz análise e apresenta para ele os resultados e aí todo mundo já vê como é que funciona na prática a análise do Mercado Livre. Excelente sugestão, Gustavo. Vamos adotar e já vamos marcar aí com o pessoal da produção o próximo podcast. Gustavo, Diego, muito obrigado pela disponibilidade de tempo e de atenção de vocês. Foi mais do que um episódio de StudioCast, foi praticamente uma aula aí, né? Tenho certeza que o pessoal de casa conseguiu aproveitar bastante, entender um pouquinho mais o que é o Mercado Livre, entender um pouquinho dos benefícios do Mercado Livre. E eu gosto também, agora só para finalizar, aquele comentário que os clientes respondem, né? Quando eles conhecem o Mercado Livre ou para quando eles entendem a viabilidade, é a pergunta que eles geralmente se fazem, né?
Por que eu não migrei antes? Exatamente. Essa é uma frase de fechamento de reunião aí que a gente escuta frequentemente quando a gente está entregando análise de viabilidade para os nossos clientes. Então é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo pela participação. Pessoal de casa, obrigado pela atenção de vocês, por estarem conosco até agora. Continuem nos acompanhando todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui no canal do YouTube do Group Studio. Aproveita ali, curte, comenta, compartilha com os seus amigos. E semana que vem estamos aí de novo com mais episódios sobre um assunto sobre gestão, empreendedorismo, enfim, falando de todas as possibilidades e oportunidades que você, empreendedor, precisa para que possa alavancar cada vez mais os seus negócios, tá bom? Nos falamos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.